Olá, meu nome é Cláudia Pinto Figueiredo, sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das coordenadoras do Núcleo de Neurociências da Faculdade de Farmácia da UFRJ. Vou falar hoje sobre os possíveis efeitos do novo coronavírus no cérebro dos indivíduos acometidos. Vou falar sobre os possíveis sintomas neurológicos induzidos por essa doença Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Então, existem muitos relatos de pacientes acometidos em todo o mundo que desenvolvem quadros neurológicos. O que seriam quadros neurológicos? Seria perda de consciência, crises convulsivas, todos os sintomas clássicos de uma doença neurológica. Então, teríamos duas hipóteses, ou que o vírus estaria atingindo o sistema nervoso central, induzindo um quadro neurológico, ou que o intenso processo inflamatório, induzido pelo vírus, poderia acometer o sistema nervoso central sem que o vírus atingisse o cérebro desses pacientes. Então, inúmeros estudos precisam ser feitos para se identificar essas duas possibilidades, para explicar essa ocorrência de sintomas neurológicos nesses pacientes acometidos pelo vírus. Outra questão será que o vírus induz prejuízos neurológicos temporários, só durante a fase adulta, ou se esses prejuízos neurológicos podem ser persistentes, podem permanecer depois da recuperação do paciente? Então, são também perguntas que precisam ser respondidas com estudos epidemiológicos bem feitos posteriormente acompanhando esses pacientes. Outra hipótese que alguns cientistas vêm discutindo e que alguns trabalhos muito iniciais têm aventado é sobre a participação do vírus, da infecção do sistema nervoso central, do cérebro pelo vírus, no desenvolvimento do quadro respiratório severo observado nesses pacientes. Então, alguns autores sugeriram, com ainda poucos dados experimentais, que a disfunção respiratória observada nesses pacientes graves, que cursam com doença mais grave, poderia ser resultado da infecção do cérebro pelo vírus. Por quê? Eu vou tentar explicar. O controle respiratório de um indivíduo, ele é feito, existe um centro de controle respiratório, fica localizado no cérebro, no tronco cerebral. Então, esses neurônios ali controlam a respiração. Lógico, a nossa respiração ela pode ser modulada por outros sistemas, inclusive se eu quiser segurar a respiração mais ou respirar mais, eu consigo fazer isso voluntariamente, mas existe um centro de controle involuntário da respiração que faz com que os indivíduos respirem o tempo inteiro sem se dar conta disso. Então, esses cientistas, ainda com poucas evidências, sugerem que o o novo coronavírus possa infectar o cérebro, acometer esses neurônios do centro respiratório e induzir essa insuficiência respiratória grave observada nesses pacientes. Os pacientes obesos, os diabéticos e os indivíduos idosos, eles já possuem, isso já está descrito na literatura, uma disfunção da barreira hematocefálica, da barreira que separa o cérebro do restante do corpo do indivíduo. Então, uma das hipóteses seria que esses fatores de risco favoreceriam a passagem do vírus para o sistema nervoso central e contribuiriam para o desenvolvimento de uma doença mais grave. Então, é importante que todas essas possibilidades sejam estudadas e aprofundadas para que a gente consiga resposta e, consequentemente, consiga desenvolver estratégias preventivas e terapêuticas para essa doença que tem devastado a sociedade mundial, o mundo como um todo.